Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de máquinas de fluxo. Então, na aula de hoje a gente vai começar a adentrar, dar um enfoque maior nas máquinas de fluxo em si. Tá? Então, hoje a gente vai começar dando uma introdução. Então, na aula de hoje, pessoal, o objetivo principal vai ser o que? A gente fazer a classificação das máquinas de fluxo, relembrar alguns conceitos relevantes, que são alguns parâmetros bem utilizados aí para estimativa de parâmetros importantes de seleção de... Aqui está escrito bombas, tá, pessoal? Mas também podem ser empregadas em outras máquinas de fluxo, como ventiladores, exaustores, compressores, né? Somente as turbinas que mudam um pouco, tá? E por último, nós vamos visualizar um pouco sobre as curvas de desempenho da bomba, focando, em como nós podemos selecionar, a bomba, mas eu falo bomba, mas poderia ser, por exemplo, um ventilador, para um sistema, no caso aqui da bomba de tubulação ou de dutos, ok? Bom, então, para a gente relembrar o conceito de máquina de fluxo, nós temos que lembrar que a máquina de fluxo é um equipamento que ele vai utilizar, ele vai transformar a energia do fluido de alguma forma, tá? Então, ele vai transformar a energia do fluido em energia mecânica ou vice-versa, ok? Aqui nós temos a definição do livro do Henry, que inclusive está na bibliografia aqui do curso de vocês. Bom, o primeiro tipo de máquinas de fluxo que nós temos são as máquinas de fluxo geradoras, ok? Que são as turbinas. Então, as máquinas de fluxo geradoras, o objetivo dela vai ser sempre o quê? É utilizar a energia do fluido para a obtenção de energia mecânica, tá? Então, basicamente, nós vamos ter um sistema que ele vai transferir parte da energia do fluido para a energia mecânica para se obter energia, ok? Consequentemente, como a gente já comentou em aulas anteriores, a energia posterior, a jusante, depois da máquina de fluxo, do fluido em si, vai ser menor do que a energia de entrada, tá? E a outra, nós temos uma máquina de fluxo geradora, as motoras, elas vão o quê? Fazer o processo oposto. Então, a partir de uma determinada energia mecânica, você vai o quê? Aumentar o nível energético do fluido, tá? Então, isso vai ocorrer aonde? Em bombas, compressores e ventiladores. Consequentemente, a energia do fluido após a bomba, após o compressor, após o ventilador, vai ser sempre o que? Maior que da entrada. Tá? Então, aqui o objetivo é fornecer energia para o fluido. Bom, então essa é a principal classificação, tá, pessoal? Quando a gente for entrar um pouco mais para frente, especificamente nas bombas, nos compressores, nos ventiladores, nas turbinas, a gente vai ver que vai ter uma segmentação maior. Mas, por enquanto, foquem nessa classificação geral. Bom, então vamos retornar, tá? Então, a energia do fluido, pessoal, é aquela energia da pressão que nós tínhamos lá da lei da conservação da energia, tá? Bom, aqui é uma classificação, como eu comentei, principalmente para gases, tá? Então, nós vamos verificar que nós podemos ter o ventilador, o soprador ou o compressor, tá? Qual que é a diferença de cada um desses? Basicamente, essa classificação está relacionada com a variação de pressão ocasionada por esse equipamento e a vazão com que ele opera, tá? Então, por exemplo, o ventilador ele vai estar sempre operando a altas vazões, só que ele vai conseguir fornecer o quê? Apenas uma baixa variação de pressão. O soprador ele vai ter um nível intermediário, tanto de vazão como variação de pressão. Já o compressor ele vai ter uma baixa vazão, consequentemente eu vou conseguir gerar um elevado gradiente de pressão. A gente pode entender isso, pessoal,
propriamente pela lei da conservação da energia. Lembra que a energia ela pode ser composta da parte da pressão e da parte cinética, né? A cinética ela está relacionada com a vazão em si, enquanto a pressão vai estar relacionada com a energia do fluido que nós vimos. Então veja que a gente vai ter o que? Uma equalização, de tal forma que quando eu tenho uma baixa energia do fluido, eu vou conseguir o que? Uma alta energia cinética e consequentemente uma alta vazão. O oposto é válido também, tá? Lembrando que além de eu conseguir aumentar ou diminuir a vazão pelo aumento da energia cinética, eu consigo fazer isso também o que? Pela diminuição da área da seção. Lembra lá que pela conservação da vazão, né, pessoal? Se a gente retornar nela, a vazão é o que? A velocidade vezes a área. Consequentemente, a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Então veja que se eu diminuir a área, eu vou aumentar a velocidade e vice-versa, tá? Então, pessoal, aqui tem um videozinho bem bacana mostrando isso com mais detalhes, tá? Aqui nós temos o compressor, o do meio seria o soprador e o da esquerda o ventilador, tá? Então veja que basicamente o emprego de cada um deles, do compressor vai ser o quê? Deixar o fluido a uma alta pressão. O soprador, eu vou ter níveis intermediários ali de pressão e de vazão, tá? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, para o transporte de particulados, por exemplo. Já o ventilador, ele vai ter simplesmente uma aplicação de o quê? Demandar uma alta vazão, tá? Ou seja, aumentar a vazão do sistema. Então, pessoal, aqui ele está mostrando no vídeo como que se dá essa classificação, tá? Então, aqui eu comentei para vocês, mas tem uma forma quantitativa de como a gente faz essa classificação. Seria pela razão específica, que ele está chamando aqui de Specific Ratio. Então, aqui ele está comparando a pressão de saída, essa razão específica é uma razão entre a pressão de saída e a pressão de entrada, né, ou de sucção. Então veja que nos ventiladores eu vou ter uma razão específica de até 1,11, ou seja, eu vou ter um aumento de no máximo 11% da pressão. Vamos para os outros aí. Bom, ele está comentando primeiro do ventilador, que é o que eu já comentei com vocês, tá? Tem baixa aumento de pressão e opera uma alta vazão. Os sopradores, são os blowers aí, a gente vai ter o que? Um aumento de pressão maior, consequentemente eu vou ter uma razão específica de até 1,2, ou seja, a pressão de saída ela pode ser até o que? 20% maior que a de entrada, tá? Então aqui a gente vai ter o que? Características médias de gradiente de pressão e de vazão. E por último nós vamos ter o compressor, que ele vai ter o que? Uma razão específica maior que 1,2, tá? Então, quando eu quero grandes razões de pressões, eu tenho que utilizar o compressor. Bom, pessoal, dessa parte é isso. Deixa eu apagar aqui. Outros tipos de classificação, tá? Eu comentei no começo, eu achei que eu tinha colocado isso mais para frente, mas tudo bem. As máquinas de deslocamento positivo, pessoal, elas vão... É um tipo de classificação das máquinas de fluxo motoras, ou seja, bombas, compressor e etc, tá? Então, aqui, pessoal, no caso da máquina de deslocamento positivo, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma máquina que a compressão do fluido vai fazer com que eu tenha um aumento da sua pressão. Como assim compressão? Né? É algo que ocorre parecido ali com o motor. Então, por exemplo, quando eu diminuo
o volume ocupado pelo fluido, ele tende a aumentar a pressão, tá? Então a ideia é basicamente essa. Então as máquinas de deslocamento positivo, eles usufruem desse princípio, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, as máquinas de deslocamento positivo linear e rotativo. A linear é o que? Eu tenho a diminuição do volume simplesmente por um movimento linear. Então, por exemplo, seria um cilindro-pistão. Então, por exemplo, se a gente pegar um exemplo bem simples aí que vocês já devem ter visto, aquela bomba de encher bola de futebol, que você vai e aperta, o que a gente tem é isso, né? Então a gente vai ter uma câmara onde está o ar, simplesmente quando a gente faz a pressão para baixo, né? O que acontece? Essa câmara do ar, ela diminui, consequentemente a pressão aumenta e isso faz com que o ar entre ali na bomba. E a gente pode ter a rotacional, no qual essa compressão do fluido numa câmara, ela se dá devido a um movimento rotativo, tá? Um exemplo de bomba rotacional são as bombas de engrenagem, por exemplo, que são utilizadas nos postos de combustíveis para o fornecimento de combustível para o nosso carro, tá? Aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos de bombas de deslocamento positivo. Aqui eu deixei um link para vocês verem, tá? Mas a gente tem a bomba de mão, que é a que eu comentei com vocês. Nós podemos ter a bomba de pistão e a bomba de diafragma. A bomba de pistão é aquela que vocês vão encontrar em pulverizadores agrícolas, né? Vocês já devem ter visto. E a bomba de diafragma, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ela é bastante utilizada em indústrias alimentícias e farmacêuticas. This is a Wilden PX 1500 76mm Essa aqui, 3-inch pessoal, eu advanced acho que é aluminum uma pump. bomba de The liquid diafragma, tá? Ó. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo essa bolsinha aqui, né? Esse aqui é o diafragma, tá? Então o que que ocorre aqui? Conforme esse diafragma ele pressiona o fluido contra essa câmara aqui, eu vou ter um aumento de pressão, tá? Qual que é a diferença dessa aí? Que ela é uma de diafragma duplo. Porque veja que vocês têm o que? Duas câmaras. Então o que que acontece? A gente consegue ter a compressão tanto na câmara A como na câmara B, tá? Então veja que conforme o fluido entra, essa válvula aqui fecha e aí ele aperta. Conforme ele aperta, né, o fluido é comprimido na câmara e passa, tá? Então depois eu vou deixar para ter esses links lá, vocês podem visualizar, tá? Ó. E aí a gente tem um movimento cíclico, né? Hora comprime de um lado, hora comprime do outro, tá? Então é bem interessante, recomendo vocês darem uma olhada aí, tá? A vantagem dela é que ela é bastante utilizada em indústrias alimentícias e farmacêuticas. Por quê? Porque como nós temos aquela bolsinha ali que é o diafragma, os componentes ali internos da bomba, ali do motor de acionamento, eles não entram em contato com o fluido por causa do diafragma. Então, fluidos em que você não pode ter contaminação de jeito algum, a gente acaba recorrendo a essa bomba de diafragma. Bom, as máquinas de deslocamento rotacional, nós podemos ter a bomba de engrenagem, a bomba de lóbulos e a bomba de parafuso, tá? Essa aqui da esquerda, pessoal, é a bomba de engrenagem, tá? Veja que aqui na suplição nós temos a entrada do fluido. Esse fluido ele vai permanecer aqui nessa região aqui entre os dentes da engrenagem e aqui vai girando, né? Uma engrenagem é o pinhão, outra é a coroa. Então uma é a motora e outra é a movida. Então aqui no final o que que acontece? Conforme o fluido ele se junta com essa outra engrenagem, ele se comprime. E aí, consequentemente, nós temos uma pressão aqui para a direita. Aqui é a mesma coisa, algo parecido ocorre na bomba de parafuso. Conforme você vai, o fluido entra aqui na rosca do parafuso, conforme vai girando, você vai comprimindo, né, o fluido na rosca, tá? E aí isso aumenta a pressão, de tal forma que aqui na saída nós vamos ter uma pressão mais alta. Vamos. Então aqui, ó, essa aqui é uma bomba de parafuso da Holden, tá? Bom, pessoal, aqui ele está mostrando a carcaça, tá? Ela é uma bomba
a gás, né, pelo jeito. Ali tem um eixo que vai ser acoplado ao motor. Tem as saídas, né, as conexões de saída, né, tanto para você ter acesso ao mancal, né, e demais componentes. Bom, aí a gente tem uma extrusão da bomba, tá? Então veja que aqui a gente vai ter o casco, né, do rotor. Aqui a gente vai ter os parafusos, tá? Essa válvula de deslizamento a gente vai ver aí depois para que serve. Tá? Ela é acionada por esse pistão de atuação, mas ele vai mostrando, tá? Então o que acontece? O motor lá acoplado, pessoal. Bom, aí é a parte de rolamento, tá, pessoal? Não vou focar porque não é pertinente para nossa disciplina. Tá? Mas nós vamos ter dois parafusos, o macho e a fêmea, tá? Veja que um ele vai ser complementar ao outro, né? A fêmea é onde vai ter o encaixe e o macho é onde vai encaixar, tá? Bom, veja que o macho é quem está conectado ao motor, tá? Então é ele quem vai girar, tá? Ele vai ser o movido. Eu não vou entrar nessa parte aí também, mas veja que nós temos todo um sistema de vedação, tá? Então nós temos as conexões, os rolamentos, o anel de vedação, né? O que vai mais importar é a parte do funcionamento em si para vocês entenderem, tá? Então ele vai mostrar o acoplamento. Veja que aqui eu vou ter aquela válvula de deslizamento que vai ser acionada por esse pistão aqui da direita, tá? Depois vocês vão entender para que serve, tá? Então veja que o acionamento ele é hidráulico conforme mostra, né? Então conforme tem a injeção de óleo aqui, nós temos o deslocamento para a direita, diminuindo o curso aqui da válvula e vice-versa, né? Se eu injetar óleo aqui na direita, ela vai para a esquerda. Tá? Depois já vou comentar para que ela serve, tá? Então o que acontece? O fluido ele vai entrar ali, né? Pela parte superior e ele vai entrar o que? Na passagem da rosca entre o fluido, entre a fêmea e o macho, tá? Veja que conforme há o giro, né? Você tem a compressão do fluido e aí você vai aumentando a pressão, que é da esquerda para a direita, porque aí você vai tendo a compressão, né? Até a saída, tá? Que é o que ele está mostrando aqui, ó. Então aqui, ó, dá para ver claramente isso, ó, tá vendo? Que conforme tem o giro, ó, eu vou juntando um parafuso ao outro e ele vai se comprimindo. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Essa válvula está o quê? Digamos assim, fechando essa parte, tá? Então veja que como ela fecha essa parte, ela obriga durante todo o percurso o fluido a comprimir, tá? Consequentemente, quando a válvula está aqui na extremidade esquerda, calma aí, deixa eu pegar o ponto certinho. Aqui, ó. Quando ela está na extremidade esquerda, ó, ela tem a máxima capacidade, ou seja, o máximo de pressão que eu consigo aumentar. Conforme eu vou direcionando a válvula aqui para a direita, pessoal, o que acontece? Eu estou gerando aqui uma câmara, ou seja, nessa região aqui, eu não vou ter uma compressão significativa do fluido, porque eu vou ter esse espaço para ele caminhar. Então, o que acontece? Conforme eu vou indo para a direita, eu vou diminuindo a capacidade de compressão do compressor. Então, a pressão ela pode atingir valores muito baixos, né? E o mínimo é quando a válvula está toda para a direita, né? Ele até vai mostrar aí, ó. Aí, ó. Essa é a capacidade mínima. Uma das vantagens da gente utilizar esse mecanismo parafuso é que a gente consegue variar a pressão de saída, tá? A desvantagem, pessoal, é que assim, a gente não consegue atingir pressões tão altas quanto os de lineares, né, que a gente viu. E aí vocês podem explorar, tá, pessoal? Não vou entrar muito em detalhes, peço que vocês deem uma visualizada aí nos vídeos, dêem uma pesquisada na internet, tá? Bom, vantagem desses
máquinas de deslocamento rotacional. A gente tem, pessoal, um fluxo mais constante. Por quê? Porque ela vai estar sempre sendo proporcional ao eixo de rotação, tá? Então, é algo que a gente tem uma variação de pressão mais constante. Já que no alternativo, ó, igual lá a bomba que vocês enchem a bola. Ora eu vou ter uma pressão alta, ora eu vou ter uma pressão baixa. Então, eu não vou ter algo mais seguido, mais constante. Vai ser algo mais cíclico, tá? Então, isso às vezes limita um pouco a operação dessas máquinas de deslocamento positivo linear. No entanto, a gente consegue atingir pressões maiores, tá? Bom, então, aqui nós vamos ter as máquinas de deslocamento positivo, que elas utilizam da diminuição do volume ali do local onde o fluido está confinado para aumentar a pressão. Mas o que nós encontramos muito no nosso dia a dia são as máquinas dinâmicas, tá? Nas máquinas dinâmicas, pessoal, a gente não tem a compressão do fluido, a gente não tem o aumento da pressão do fluido pela diminuição do volume em que ele está comprimido, mas sim pelas variações de energia decorrente do próprio movimento do fluido, tá? Então são efeitos dinâmicos que fazem com que ele aumente a sua velocidade, tá? Então aqui, ó, nós temos os três tipos principais, que são as máquinas dinâmicas centrífugas, axiais e mistas, tá? Normalmente essas bombas de água, pessoal, elas vão ser sempre máquinas dinâmicas, tá? Então, ó, essa aqui é uma bomba dinâmica, tá? Que é a bomba de água aí, do sistema de irrigação mesmo, que vocês calcularam aí na P1, tá? Então, veja que nós vamos ter um motor acoplado nessa parte central aí, que é o rotor, que a gente chamamos de impeller, né, em inglês, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nessa parte, pessoal, eu esqueci de comentar, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui a gente fala que é o olho da bomba. Por quê? Porque aqui é onde vai ser succionada a água para a bomba centrífuga, tá? O que vai acontecer? A água vai vir aqui, né? Impeller é propulsor, lembrei o nome. Devido a essa estrutura do rotor, as pás, né? A água ela vai girar e vai ser deslocada aqui para a parte de cima, tá? Então, o ato de pegar isso aqui, jogar para a pá e jogar para cima é o que faz a pressão do fluido aumentar, tá? Então, elas são vastamente utilizadas, né? E elas possuem uma vazão muito mais constante e são muito mais baratas que a gente viu, tá? Entretanto, elas não agem muito bem com fluidos viscosos. Por quê, né? Porque a gente tem toda esse fluxo dentro das pás, então quando a gente tem um fluxo viscoso, isso acaba sendo prejudicado, tá? Então é meio que o contrário do que a gente viu, tá? Então ela é indicada para quando nós precisamos de vazões constantes, ela é mais barata, no entanto, ela não vai conseguir atingir pressões elevadas quanto as máquinas de deslocamento positivo e também não vai agir trabalhar com fluidos viscosos, tá? Aqui, pessoal, nós temos diferentes tipos de propulsores, tá? Aqui é o axial, o radial e o misto, tá? Aquele que a gente viu, pessoal, é o radial. Por quê? Porque o fluido ele entra aqui no olho e ele vai sair na perpendicular, tá? O axial ele entra e sai no mesmo eixo e o misto ele é uma combinação dos dois. Então eu vou sair inclinado, tá? Ele vai ter uma inclinação aqui. Mais para frente a gente vai ver isso com mais detalhes. Então aquele radial que a gente viu, ele dá origem às máquinas de fluxo dinâmicas centrífugas. O primeiro é o axial e o terceiro é o misto, tá? Aqui, pessoal, dá para a gente ter uma noção do campo de aplicação tanto para a parte de fluidos, que é líquidos, né, que são as bombas, como na parte de gases, tá? Na parte de gases, segue aquilo que a gente já viu, tá, pessoal?
Então veja que com altas vazões, o ideal é a gente operar com ventiladores, ok? Então veja que aqui, ó, para a direita eu vou ter ventiladores. Para para altas pressões, a gente vai ter o compressor, tá? Veja que as maiores pressões são garantidas pelos compressores alternativos. Depois a gente vai ter outros tipos de compressores, ok? Bom, a bomba segue a mesma coisa, tá? Então, altas vazões, eu vou trabalhar com aquelas máquinas de fluxo dinâmicas, ou seja, centrífuga, axial ou mista, tá? Já se eu quiser grandes variações de pressão, eu vou ter que o quê? Trabalhar com as bombas de deslocamento positivo, alternativas e rotativas. Sendo que as alternativa, pessoal, é a mesma coisa que linear, tá? A alternativa vai ser que vai garantir as maiores variações de pressão, ou seja, as maiores cargas, ok? O mesmo ocorre, pessoal, para as turbinas. Mais para frente a gente vai ter uma aula focada em turbinas, mas a gente vai ver que dependendo da combinação de vazão e de carga gerada pelas turbinas, esse H, pessoal, é aquele H que vocês estimavam lá pela lei da conservação de energia, tá? Lembra? O H da bomba é esse H aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o H da turbina. Então, aquele parâmetro ele é importantíssimo para a gente saber, só de olhar aqui o diagrama, qual bomba, qual compressor, qual turbina eu tenho que utilizar para determinada aplicação, tá? Essas turbinas, pessoal, elas também podem ser classificadas de acordo com a capacidade de geração, como a gente pode observar aqui na classificação da esquerda. Bom, pessoal, o vídeo está ficando um pouco grande. Eu acho que para essa semana está suficiente. Na semana que vem, nós vamos estudar as principais características de bombas e nós vamos compreender como a gente analisa uma curva de desempenho da bomba e como a gente faz a seleção da bomba, tá? E aí eu acredito que não na próxima semana, na outra, nós vamos fazer alguns exercícios para praticar, ou seja, para verificar como a gente seleciona a bomba de uma maneira adequada. Então, obrigado e até a próxima aula.